Silêncio. Esse foi o clima que tomou conta do grande salão quando a princesa Anne se levantou. O olhar firme, a voz contida, mas carregada de emoção. Todos os olhares se voltaram para o príncipe William, que por um instante deixou de lado a postura de herdeiro para revelar sua vulnerabilidade. O rosto endurecido se desfez, os ombros tremeram e as lágrimas ameaçaram cair. Naquele momento tenso, Anne revelou algo que ninguém esperava: o último desejo do rei Charles. Um pedido íntimo, feito nos bastidores, que não apenas abalou a família real, mas também provocou um choque silencioso em todo o Reino Unido. Afinal, o que poderia ser tão profundo a ponto de quebrar o coração de um futuro rei? Para entender a força desse momento, é preciso olhar para quem o tornou possível: Anne. A princesa que nunca quis os holofotes, mas que conquistou o respeito com trabalho sério, compromisso diário e uma dedicação inabalável à monarquia. Desde pequena, ela rejeitou o estereótipo de princesa de conto de fadas. Enquanto os irmãos chamavam atenção por escândalos ou aparições públicas marcantes, ela seguia um caminho diferente: o da responsabilidade, sem alarde. Anne nunca precisou de manchetes. Ao longo de décadas, ela construiu relações profundas com instituições de caridade, muitas das quais ela ainda representa pessoalmente até hoje. Ela não é uma figura de glamour, é uma mulher de ação, de consistência, de firmeza. Em 1976, Anne fez história, como a primeira integrante da família real britânica a competir nos Jogos Olímpicos. E não foi só pela tradição, não. Ela treinou de verdade, se classificou, competiu como qualquer outro atleta. Não levou medalha, mas deixou claro que, para ela, esforço vale mais que herança. Enquanto a monarquia passava por altos e baixos, escândalos, crises de imagem e divisões internas, Anne permaneceu firme. Nunca se desviou do foco, nunca se perdeu na vaidade. Sua lealdade nunca foi motivada por poder, mas por dever. Sua influência, embora discreta, é profunda. Dentro dos corredores do palácio, ela é conhecida por ser direta, honesta e, acima de tudo, confiável. Num tempo em que tudo parece frágil dentro da monarquia, é exatamente esse tipo de figura que ganha protagonismo. A ascensão do rei Charles ao trono, após a morte da rainha Elizabeth II em 2022, foi marcada por uma mistura de luto, expectativa e crise. Charles passou a vida inteira sendo o herdeiro mais longevo da história britânica. Mas, quando finalmente se tornou rei, o momento não teve o brilho que muitos esperavam. Veio acompanhado de dúvidas, de um público desconfiado, de uma instituição sob pressão. Charles queria uma monarquia mais enxuta, moderna e eficiente. Menos gastos, menos membros em atividade, mais foco. Mas a tradição é um peso que não se carrega com leveza. E a tentativa de modernizar acabou gerando incertezas. Será que uma monarquia menor conseguiria manter sua presença e sua conexão com o povo? Só que o maior desafio não foi público, foi pessoal. Em 2023, Charles foi diagnosticado com câncer. Embora muitos detalhes tenham sido mantidos em sigilo, a notícia caiu como uma bomba. A aparência do rei começou a mudar. Mais pálido, mais magro, mais cansado. Os compromissos oficiais diminuíram. Os discursos ficaram mais curtos, o olhar mais introspectivo. Em 2024, Charles começou a se afastar discretamente e a depender de quem sempre esteve por perto. Anne, claro, seguiu firme ao seu lado. William e Catherine também assumiram compromissos importantes. Foi um tipo de transição, suave, sem anúncio oficial, mas perceptível. A coroa ainda estava na cabeça de Charles, mas o peso era dividido entre os pilares que ele mais confiava. E é nesse contexto que surge a cena mais emocionante da história recente da família real. O momento em que Anne revela o último desejo do irmão. O rei, já debilitado, confiou à irmã sua vontade mais íntima sobre o futuro da monarquia.
um desejo que envolvia não só o trono, mas a esperança para a continuidade da instituição. Num encontro reservado, realizado em Sandringham, no início de 2025, os membros mais próximos da realeza se reuniram. O ambiente era discreto, quase solene. E foi ali, em meio a um clima de expectativa silenciosa, que a princesa Anne se levantou para falar em nome do irmão. O rei Charles, enfraquecido pela doença, não pôde estar presente, mas deixou em Anne sua porta-voz de confiança. Sem rodeios, Anne transmitiu o recado. Não era um comunicado oficial, nem uma decisão política. Era um desejo pessoal, construído, ao longo de anos e compartilhado, em confiança, tanto pela rainha Elizabeth II em seus últimos dias, quanto pelo próprio Charles em conversas privadas. Ambos expressaram um mesmo pensamento, que o futuro da monarquia não repousava apenas sobre os ombros de William, mas também sobre a força silenciosa de Catherine. As palavras de Anne calaram fundo, ao declarar que o rei via Catherine como a figura essencial para garantir a estabilidade da coroa nos próximos anos. Ela estava dando forma ao que muitos já suspeitavam, mas poucos tinham coragem de afirmar. A princesa de Gales, discreta, firme e estratégica, não era apenas a esposa de um futuro rei. Ela era uma peça central para a sobrevivência e a renovação da própria monarquia. A reação de William foi imediata. Não era surpresa. Ele conhecia o valor da esposa, via isso todos os dias. Mas ouvir essa confirmação partindo de sua tia e vinda do próprio pai, naquele contexto de fragilidade e passagem de bastão, foi devastador. Os olhos marejaram. O rosto, antes contido, se entregou à emoção. Era um alívio, uma honra, uma responsabilidade, tudo ao mesmo tempo. Catherine sempre foi sinônimo de equilíbrio. Sem nunca buscar os holofotes, conquistou respeito por sua postura, sua constância e pela forma como se manteve serena, mesmo nos momentos mais delicados. Inclusive durante os escândalos e afastamentos de outros membros da família, Elizabeth II havia notado isso há anos. Segundo Anne, a rainha falava com admiração da graça firme de Catherine e via nela uma continuidade segura da coroa. Charles, por sua vez, reconheceu que a nora havia superado todas as expectativas, equilibrando maternidade, deveres públicos, presença discreta e forte influência nos bastidores. O mais impressionante, Catherine nunca precisou se impor para ser ouvida. Ela não brigou por espaço, não exigiu nada. Sua influência veio da consistência, da inteligência emocional, da forma como tratava causas sociais com seriedade, especialmente em temas como saúde mental, educação infantil e bem-estar familiar. Enquanto outros membros buscavam manchetes, Catherine construía pontes. Sua imagem pública era discreta, mas seu impacto era profundo. E naquele momento, ao ser reconhecida por 2 gerações de monarcas como a chave para o futuro, ela assumiu, sem discursos ou coroações, um novo papel: o de sustentáculo emocional da família real. Quando Anne terminou de falar, não houve aplausos. O silêncio permaneceu. Mas era um silêncio diferente. Não havia mais dúvida. Uma nova era estava se desenhando. E no centro dela estava Catherine. William, emocionado, não disse nada. Mas a forma como segurou a mão da esposa dizia tudo. Era como se naquele instante ele enxergasse com clareza que não carregaria o trono sozinho. E que isso era exatamente o que a monarquia precisava para seguir em frente. Antes de ser chamada de princesa, antes dos títulos, dos vestidos elegantes e dos olhares do mundo inteiro, Catherine Middleton era apenas uma jovem comum de Berkshire, uma região pacata do interior da Inglaterra, filha de Michael e Carol Middleton. Catherine nasceu em 9 de janeiro de 1982 e cresceu em um lar simples, mas cercado de valores muito sólidos. Seus pais não vinham de famílias nobres, mas construíram juntos,
Uma empresa de artigos para festas infantis que deu à família estabilidade financeira e boas oportunidades. Carol sempre fez questão de ensinar aos filhos que esforço vinha antes de qualquer privilégio. E Catherine levou isso a sério. Na escola, Catherine era conhecida por ser dedicada, organizada e gentil com todos. Sem se destacar pelo brilho, chamava atenção pela postura firme, pela educação e por uma maturidade que surpreendia para já a idade. Mais tarde, quando entrou para a Universidade de St. Andrews, na Escócia, sua vida mudaria para sempre. Foi lá que ela conheceu William. Os dois começaram como colegas, amigos. Nada de amor à primeira vista, nem de romantismo hollywoodiano. Era uma conexão construída na base da convivência, da confiança, das conversas silenciosas em cafés discretos, bem longe das luzes da realeza. Aos poucos, os dois se aproximaram. Catherine conquistou William não com discursos ou poses, mas com paciência, inteligência e presença. Em um momento da vida em que o príncipe ainda enfrentava dores profundas por conta da perda da mãe, Diana, foi Catherine quem trouxe equilíbrio e paz. O noivado veio anos depois, durante uma viagem privada ao Quênia. Quando William entregou o famoso anel de noivado, o mesmo que pertenceu à princesa Diana, a simbologia não passou despercebida. Não era apenas um gesto de amor, mas também um marco de continuidade emocional dentro da família real. Casamento, realizado em 2011, foi transmitido para o mundo inteiro. Milhões de pessoas assistiram à cerimônia em Westminster Abbey, celebrando o que parecia ser o início de uma nova era para a monarquia britânica. Mas o verdadeiro teste veio depois, longe dos tapetes vermelhos e da euforia do povo. Diferente de muitos que entram para a família real e se perdem no brilho ou na pressão, Catherine seguiu seu próprio ritmo. Observou antes de agir, escutou, mais do que falou. Estudou a história, entendeu os bastidores, se aproximou de causas que realmente a tocavam, principalmente aquelas ligadas à infância, à saúde mental e à educação. Ao longo dos anos, Catherine foi construindo um trabalho sólido e silencioso. Em vez de projetos de curto prazo, ela investiu em ações de longo alcance. Criou campanhas de conscientização sobre os primeiros anos da infância, visitou escolas, participou de pesquisas e deu apoio a instituições que lidam com crianças em situação de vulnerabilidade. Em 2023, lançou a campanha Shaping Us, voltada para a formação emocional e psicológica das crianças nos primeiros anos de vida. Seu foco nunca foi o aplauso fácil, mas o impacto real. As visitas que faz às instituições não são apenas para fotos. Ela retorna, acompanha de perto, constrói laços. Mesmo a rainha Elizabeth II, conhecida por sua reserva e rigor, reconheceu em Catherine uma figura promissora. Comentou em conversas privadas que ela tinha o equilíbrio e a paciência que a função exige. Com a saúde do rei Charles em declínio e com William assumindo cada vez mais responsabilidades, Catherine deixou de ser apenas a consorte elegante para se tornar um alicerce estratégico. Sua postura, sua força silenciosa e sua capacidade de influenciar com humildade a transformaram em um dos rostos mais importantes da nova geração da monarquia. Ela não precisou gritar, não precisou se impor. Apenas foi, com constância, fazendo o que muitos não enxergavam, construindo, tijolo por tijolo, um legado que vai muito além da imagem. Um legado que agora é reconhecido não só pelos súditos, mas pela própria família real. Em um cenário onde disputas internas e escândalos muitas vezes ganham os holofotes, duas figuras caminham na direção oposta. Discretas, firmes, leais e absolutamente comprometidas com aquilo que a monarquia representa. De um lado, a princesa Anne, com décadas de serviço ininterrupto. Do outro, Catherine, uma nova força, que se estabeleceu sem alarde. Juntas, elas formam uma aliança que muitos não veem,
mas que hoje é um dos principais pilares da estabilidade da realeza britânica. Anne e Catherine têm personalidades muito diferentes. Anne é prática, direta, sem paciência para firulas. Sua linguagem é objetiva, seu jeito quase militar. Catherine é mais suave, observadora, com uma comunicação mais emocional e cuidadosa. Mas o que une as duas é algo maior que estilo. É a visão de que o dever vem antes do ego e que o papel dentro da monarquia é servir, não ser servido. Anne já provou isso com sua trajetória incansável. Centenas de compromissos por ano, presença constante onde poucos querem estar, e tudo isso sem esperar reconhecimento. Já Catherine trilhou o caminho com mais delicadeza, mas com o mesmo espírito, envolvimento real em causas sociais, presença constante em projetos que exigem tempo e comprometimento, e, principalmente, uma postura que inspira respeito sem precisar de uma única palavra a mais. Fontes próximas ao palácio afirmam que a relação entre as duas se fortaleceu com o tempo. No começo, Anne era observadora, mas ao ver a seriedade com que Catherine lidava com seu papel, o respeito foi surgindo naturalmente. Hoje, dizem que as conversas entre elas são francas, diretas, sem rodeios. Anne compartilha a experiência de quem já viu tudo. Catherine ouve com humildade, absorvendo cada detalhe. Elas se encontram em eventos importantes, compartilham gestos sutis, trocam olhares de cumplicidade. Não há competição, nem necessidade de protagonismo. Ambas entendem que o verdadeiro poder na monarquia não está nas capas de revistas, mas nos bastidores, na consistência, na paciência e na responsabilidade silenciosa. Essa parceria também simboliza algo raro na realeza: a ponte entre gerações. Anne, filha direta da rainha Elizabeth II, carrega o espírito da monarquia tradicional, focada em dever, disciplina e resiliência. Catherine, apesar de mais jovem e sem sangue, azul, representa a modernização silenciosa que a coroa precisa. Uma mulher da era digital que, mesmo conectada com o mundo atual, mantém a compostura e os valores que o povo ainda espera da família real. Essa união não é só simbólica, é estratégica. Nos eventos oficiais, elas estão cada vez mais alinhadas, seja na postura, nos compromissos ou na forma como representam a instituição. Anne e Catherine mostram que é possível renovar sem romper. Elas são a prova viva de que a monarquia pode evoluir sem se perder. Talvez por isso, nos momentos mais críticos da monarquia, como o afastamento de Charles por motivo de saúde ou as polêmicas com Harry e Meghan, é sobre elas que recai o papel de manter tudo de pé. Anne com sua força veterana, Catherine com sua força emocional. E juntas, elas sustentam, nos bastidores, uma estrutura que ainda resiste às tempestades. Não é à toa que, quando Anne revelou o desejo final do rei Charles, Catherine foi o nome citado com tanto peso. Porque Anne enxerga nela aquilo que sempre valorizou: firmeza sem espetáculo, presença sem alarde, força sem necessidade de gritar. No início de 2024, quando o palácio anunciou que Catherine passaria por uma cirurgia abdominal, muitos imaginaram que seria algo simples, com rápida recuperação. Mas conforme as semanas passavam e o silêncio permanecia, a preocupação começou a tomar conta da imprensa, da opinião pública e, principalmente, daqueles que viam em Catherine um pilar inabalável da realeza britânica. A ausência dela dos compromissos oficiais causava estranhamento. William também começou a faltar a eventos. Não havia novas fotos, nem atualizações concretas. E esse vazio só aumentava o burburinho, até que, em 22 de março, veio a confirmação. Sentada em um banco de madeira nos jardins de Windsor, vestida de forma discreta, Catherine apareceu em um vídeo para falar diretamente com o público. As mãos cruzadas no colo, a voz firme mas delicada, o olhar calmo. E então veio a notícia. Catherine estava com câncer
e passava por um tratamento preventivo com quimioterapia. Foi um momento que parou o Reino Unido e o mundo. Não havia ali nenhuma encenação. Nada de discursos prontos ou produção de imagem. Era só uma mulher, uma mãe, uma esposa, revelando ao mundo sua batalha mais íntima com uma honestidade comovente. Por trás da serenidade, dava para sentir o peso de tudo aquilo. Catherine sempre foi admirada por sua elegância e postura, mas naquele instante, ela se tornou ainda mais humana. Alcançou um outro nível de respeito, ao mostrar que por trás dos títulos, dos vestidos e dos eventos oficiais, existe uma mulher real, enfrentando algo que milhares de pessoas enfrentam todos os dias. Ela não pediu piedade, falou com dignidade, com serenidade. Explicou que precisava cuidar da saúde, da família e que esperava poder voltar ao trabalho assim que fosse possível. O vídeo não durava muitos minutos, mas o impacto foi duradouro. Enquanto Catherine se recolhia para o tratamento, William assumiu uma nova postura, ainda mais protetora. Marcado pelo trauma de ter perdido a mãe de forma tão trágica e pública, ele agora vivia o medo de enfrentar algo parecido ao lado da esposa. Mas dessa vez, ele tinha um novo papel, o de ser o escudo dela. Reduziu aparições, reorganizou compromissos, manteve os filhos longe dos olhos da mídia e fez o possível para preservar a privacidade de Catherine nesse momento. Foi ele quem cuidou do emocional da família, não como herdeiro da coroa, mas como marido e pai. Mesmo longe dos olhos do público, Catherine continuou presente. Instituições que ela apoia relataram que ela segue em contato, preocupada, com os projetos, com os avanços, com as pessoas. A ausência dela, na verdade, acabou dizendo mais do que sua presença, porque a força não está apenas em aparecer, está em resistir com dignidade. Sua imagem sempre ligada à delicadeza, e a classe passou a ser também símbolo de coragem. Coragem silenciosa. Coragem de quem enfrenta uma tempestade sem precisar dizer uma palavra a mais. Mesmo enfrentando um momento delicado de saúde, Catherine continua sendo lembrada e respeitada, não apenas pelo que representa, mas pelo que faz. Muito antes de se tornar princesa de Gales, ela já dava sinais de que sua missão dentro da monarquia não seria apenas de representar, mas de transformar. E é justamente isso que ela tem feito, dia após dia, com ações que muitas vezes passam despercebidas pelo público, mas não pelas vidas que ela impacta. Ainda em 2007, Catherine já trabalhava em parceria com a Unicef, usando a fotografia para dar visibilidade à realidade de crianças em situação de vulnerabilidade. No ano seguinte, arrecadou 100 mil libras para um hospital infantil em Oxford, com um evento beneficente, um simples baile de patins que virou símbolo de engajamento jovem e eficaz. Mas esses gestos iniciais foram só o começo. Ao lado de Josie Jean, William fundou a Royal Foundation, uma plataforma que canaliza os valores do casal em áreas como saúde mental, apoio a militares e conservação ambiental. Mas o grande coração de Catherine sempre bateu mais forte pela infância. Em 2021, ela criou o Royal Foundation Center for Early Childhood, reforçando que os primeiros 5 anos de vida são fundamentais na formação do ser humano. Através de pesquisas, campanhas educativas e escuta ativa de famílias e educadores, ela está ajudando a redesenhar o futuro de milhares de crianças no Reino Unido e fora dele. Em vez de discursos vazios, Catherine opta pelo contato. Direto com as comunidades, ela visita escolas regularmente, conversa com professores, mães e assistentes sociais. Suas iniciativas como o Shaping Us, lançado em 2023, têm como objetivo repensar a forma como a sociedade acolhe e educa os pequenos, não como algo abstrato, mas com dados, escuta e participação ativa da população. Sua pesquisa 5 Big Questions, lançada em 2020,
recebeu mais de 500 mil de respostas, criando um panorama inédito sobre a forma como o Reino Unido enxerga o desenvolvimento infantil. Além dos projetos voltados para as crianças, Catherine também se dedica a outras frentes. É patrona da National Portrait Gallery, apoiando a arte e a preservação da história através da imagem. Atuou ao lado de organizações como o Coach Core, que oferece formação a jovens em situação de risco através do esporte. E durante a pandemia, ao lado de William, lançou a Our Frontline, uma iniciativa de apoio psicológico aos profissionais da linha de frente da Covid-19. O que mais impressiona é que tudo isso é feito com uma calma incomum. Catherine não fala alto. Ela não disputa protagonismo, mas é justamente por isso que sua influência cresce. Em vez de construir um reinado de aparência, ela está erguendo um legado de essência. Ela não quer ser lembrada apenas como a princesa, elegante ou como a esposa de William. Ela quer, e já está conseguindo, ser lembrada como alguém que usou a própria posição para gerar mudanças reais. E está conseguindo isso do seu jeito, com equilíbrio, consistência e um profundo senso de propósito. Catherine está provando, todos os dias, que a monarquia do futuro não precisa mais de figuras perfeitas, mas de pessoas humanas, engajadas e empáticas. Enquanto muitos ainda discutem aparência, fofocas e formalidades, ela segue firme, construindo pontes entre o trono e a realidade das pessoas comuns. Seu legado não será medido por coroações ou cerimônias, mas sim pelo impacto que seus projetos continuarão gerando por décadas, mesmo depois que os holofotes se apagarem.